Boa tarde, quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Nós hoje teremos a primeira aula de matemática, a segunda aula de história, tá? E a terceira aula de educação física com a Prodani, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso dia, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os critérios de divisibilidade. Olha que nome comprido. Vamos pegar a nossa apostila, tá? Vamos abrir na página 102, porque a gente parou ontem na 101, né? Falando sobre os números divisores. A gente aprendeu os múltiplos, os divisores. Agora a gente vai falar sobre os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São regrinhas que fazem com que fique mais fácil a gente lembrar qual é a divisão, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui quais são os critérios de divisibilidade. Como a gente sabe que um número é divisível por outro, tá bom? Bruna quer montar um álbum com 80 fotografias, de modo que cada página fique com o mesmo número de fotografias. Ela quer que cada página tenha no mínimo 4 e no máximo 10 fotografias. Quais são todas as maneiras possíveis para ela montar esse álbum? Então, ela tem 80 fotografias, ela quer dividir, né, pela quantidade de páginas e ela quer saber como ela pode fazer essa divisão. Então, tem várias formas de fazer essa divisão, porque não está falando quantas páginas tem nesse álbum, né? Ela que vai escolher a quantidade de páginas. Então, se não está falando, ela tem várias possibilidades. Ela pode dividir as 80 por 4, né? 4 páginas. Só que ela não... Desculpa, ela pode dividir as 80 em 4 fotos por página. E daí ela vai precisar de 20 páginas, né? Porque ela falou que ela queria colocar no mínimo 4 fotos na página e no máximo 10 fotos. Então, do 4 até o 10, ela pode dividir todas as vezes. Ela pode dividir por 4 fotos e ficar 20 páginas. Ela pode dividir por 5 fotos e ficar 16 páginas. Ela pode dividir 80 em 6 fotos por página. Aí vai ficar 13 páginas e vai sobrar 2 fotos. Ela pode dividir 7 fotos por página, vai dar 11 páginas, só que daí vai sobrar 3. Ela pode dividir em 8 fotos por página e vai dar 10 páginas e não vai sobrar nada. Ela pode colocar essas 80 fotos, 9 fotos por página, vai dar 8 páginas e vai ter uma sobra de 8 fotos. Ela pode usar uma página só com 8 fotos. E 10, né? Ela pode dividir as 80 fotos, né? 10 por página, e aí ela vai ter só 8 páginas com 10 fotos cada uma. Então, ela tem várias formas de decidir como ela vai montar esse álbum dela. Com base nos cálculos, podemos perceber que Bruna pode colocar 4, 5, 8 ou 10 fotografias por página, sem que haja sobra, porque se ela quer colocar as 80 fotos no álbum e todas as páginas têm que ter a mesma quantidade, não pode ter resto essa divisão. Então, a gente consegue perceber aqui nas possibilidades dela que tem algumas que tem resto e outras não. Então, só as que não tem resto são as que dá para ela fazer. Então, ela pode fazer 4, 5, 8 ou 10 fotos por página, o que ela preferir, tá? Sem que haja sobra. Concluímos, então, que 80 é divisível por 4, 5, 8 ou 10, que foi o que a gente aprendeu sobre os divisores, né? Porque as divisões por esses números são exatas, isso é, o resto é igual a zero, então todas as divisões exatas são números divisores, ok? Então, vamos virar aqui. Vamos descobrir um pouquinho sobre as regrinhas de divisibilidade de cada número, tá bom? Tem alguns números que nos facilitam perceber essa divisibilidade. Sem efetuar a divisão, podemos verificar se um número é divisível ou não por outro. Então, vamos pensar. Só de bater o olho a gente sabe, quer ver? Divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele é um número par.
isto é, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Lembra que a gente aprendeu que os pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os ímpares são todos os que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, todos os que terminarem em número par significa que são divisíveis por 2. Porque o 2 não é um par, né? É um par. Então, a gente consegue todos os números pares dividir no meio, fazer metade. A gente não consegue fazer metade de 9, a gente consegue fazer metade de 8, né? Então, todos os números que terminam em par são divisíveis por 2, tá bom? Todos eles são possíveis de fazer a metade, né? Divisível por 2 significa que a gente consegue fazer a metade, tá? Depois nós temos o critério de divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Então, olha lá. Exemplos. O número 627. Ele é divisível por 3? Ele é. Sabe por quê? Como que a gente descobre se é divisível por 3 ou não? Somando os algarismos, ó. 627. 6 com mais 2 vai dar 8. Com mais 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 15 é divisível por 3? O 15 está na tabuada do 3? Sim. Então, se o 15 é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, como é que eu vou descobrir se é divisível por 3? Somando os algarismos do número, tá? 4.312, vamos ver. 4 com 3, 1 e o 2, é o 10, vai dar 10, né? 4.312, 4 mais 3 mais 1 mais 2, vai dar 10, né? 10, tem 10 na tabuada do 3? Não tem, só tem 9. Então, 4.312 é divisível por 3? Não, não é, porque a soma dos números não tem na tabuada. Olha que fácil. Divisibilidade por 5. Essa é super difícil, presta atenção. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Não é essa a regrinha da tabuada do 5, né? A tabuada do 5 termina em 0 ou 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Então, se eu pegar um número 1745, ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 5. 1750 é divisível por 5? Sim, porque termina em 0. Então, os que terminam em 0 ou em 5 são divisíveis por 5, tá bom? Divisibilidade por 6, vamos ver. Um número natural, ele é divisível por 6 quando ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, vamos lá. Qual que é o critério de divisibilidade do 2? Terminar em número par, né? Então, se esse número aí, ele terminou em número par e a gente somou ele e ele também tem na tabuada do 3, então ele é divisível por 6, tá bom? Então, olha na apostila na página 103 lá embaixo. 912 é divisível por 6. Por quê? Terminou em número par e também a soma está na tabuada do 3. Ó. 9 com 1, 10, com 2, 12. 12 tem na tabuada do 3? Sim. Então, é divisível por 6. Por 3 e por 2 ao mesmo tempo, tá bom? Se o número a gente somar e ele for divisível por 3, mas não terminar em número par, ele não é divisível por 6. Então, para a gente descobrir se ele é divisível por 6, a gente tem que olhar essas duas coisas. Se é par e se a soma é divisível por 3, tá bom? Então, a gente sabe que daí é divisível por 6. Vamos para a página 104, saber mais um pouquinho. Divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9
ela é mais ou menos a mesma coisa que a divisibilidade por 3, tá bom? Um número natural é dividido por 9, é divisível por 9, quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, quando a gente somar os algarismos e ele estiver lá na tabuada do 9, no resultado da tabuada, significa que ele sim é divisível, né? 2.349, 2 com 3, 5, com 4, 9, com 9, 18. Então, deu 18 a soma desses números, né? O 18 tem na tabuada do 9? Tem. Então, é divisível por 9. Como é que a gente vai saber se é divisível por 9? Somando os algarismos para ver se tem na tabuada do 9. Tá bom? Então, tá vendo? Cada um tem uma regrinha para facilitar que a gente lembre como é a divisibilidade. Só que essas regrinhas são um pouquinho difíceis de memorizar. Vocês vão ter que, talvez, assistir o vídeo várias vezes ou estudar essa página várias vezes, da página 101, desculpa, da página 103 e 104. Vocês vão ter que estudar essas páginas várias vezes para conseguir lembrar, decorar, memorizar qual é o critério de divisibilidade de cada número, para depois conseguir fazer as atividades, tá bom? Vamos combinar assim? Agora, divisibilidade por 10 é mais difícil ainda que a de 5. Muito difícil. Todo número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. O do 5 é quando termina com 0 com 5. O do 10 é quando termina só com 0. Né? Então, se eu colocar 7.541.620, olha o tamanho desse número. Ele é divisível por 10? Sim, porque ele termina em 0. Né? Então, viu um número lá, terminou em 0, é divisível por 10. É divisível por 5. E é divisível por 2, tá? Porque terminou em par, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso para a gente conseguir chegar nesse conceito. Vamos ter que estudar bastante essas duas páginas, estudar bastante o vídeo da Pro para entender o conceito de divisibilidade de cada número que a gente está aprendendo aqui para saber as regrinhas, tá bom? Vamos para as atividades, tá? Nós vamos fazer as atividades da página 104 e 105 só. Tá bem pequenininha, né? Então, por isso que a Pro falou para estudar bastante essas duas páginas, para saber na pontinha da língua, tá? 1. Responda as questões a seguir com sim ou com não. A. 744.568 é divisível por 2? Qual que é o critério de divisibilidade por 2? Vai pôr se sim ou se não, tá? B. 366.354 é divisível por 3? Sim ou não? Por quê? Né? Como que a gente descobre se é divisível por 3? Olha lá na página 103 como é o critério de divisibilidade por 3. C. 35.505 é divisível por 9? Sim ou não? Como que a gente descobre se é divisível por 9? 412 é divisível por 5? Sim ou não? Lembra como que é a regrinha do 5, tá? 2, faça como no modelo. Vai descobrir, vai fazer um xizinho. Por exemplo, 510, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina em número par. Ele é divisível por 3? Sim, porque 5 com mais 1 dá 6, com 0 dá 6. Então, 6 tem na tabuada do 3. Ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina com 0. Ele é divisível por 6? Sim, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele é divisível por 9? Não, então não tem xizinho aí, viu? Não é divisível por 9 porque 5 com mais 1 dá 6 e não tem 6 na tabuada do 9. Ele é divisível por 10? Sim, porque ele termina com 0. Então, vai fazer essa mesma linha de pensamento que eu fiz com vocês agora, no número 800, 351 e 312. Vai ver quais são os números que eles têm divisibilidade e fazer xizinho, ok? 3. Escreva um número de 10 algarismos que seja divisível por 6. Então, escreva um número
esse número tem que ter 10 algarismos, tem que ter 1, 2, 3, 4, tem que ter 10 números. E ele tem que ser divisível por 2, então ele tem que terminar em número par. E a soma de todos os números tem que estar na tabuada do 3, para que ele seja divisível por 6, tá bom? Então tem que terminar em par e a soma tem que estar na tabuada do 3 para ser divisível por 6. Pensa aí, não é difícil não. Aí nós vamos aí para o brincando, que tá muito, muito, muito fácil, né? A gente vai ter que descobrir pelo desenho qual é a letra do símbolo, né? Então lá, quando a gente tem a palavra 18, né? Porque dá para ver que o O é a florzinha. Nós sabemos que todo lugar que tiver uma estrelinha verde é o D. Então, você vai lá e preenche todo lugar que tiver estrelinha verde com D. Depois, o telefone é E. Então, vai lá e preenche todo lugar que tiver telefone com E. Preenche todas que já existem para depois descobrir quais são os números que estão escritos aí, tá bom? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? São números divisíveis por 3, ok? Finalizando o nosso conteúdo de matemática aqui, daqui a pouquinho a gente volta com história. E qualquer dúvida chama pro. Esse conteúdo é um conteúdo assim que precisa prestar bastante atenção, tem que revisar várias vezes, tem que tentar decorar, tem que se esforçar, mas não é difícil, é legal, bem legal da gente aprender como um número divisível pelo outro, a gente consegue com mais facilidade perceber, tá bom? Qualquer dúvida chama pro. Beijo. Até já.